Deu para entender muito. Não, Fefe, eu entendo. Eu acho que assim, a nossa sociedade acabou se constituindo numa forma de educação, pelo menos foi o que eu vivi, tá? Talvez na geração de vocês isso esteja diferente, eu até gostaria de ouvir de vocês, mas a minha geração tinha meio que um script para ser seguido, de que aqui, ó, se você seguir esse script aqui, isso aqui é a fórmula da felicidade, né? E na parte da educação, por exemplo, nada contra a educação, tá? Eu sou super a favor da educação, mas eu acho que a minha educação, por exemplo, foi muito conteudista, né? Uhum. Foi muito de conteúdo das coisas e menos de uma parte que hoje eu valorizo enormemente, que é assim, como é educação para mim é como é que eu me torno um ser humano melhor, né? Como é que eu me torno um ser humano mais pleno, mais completo, no melhor dos sentimentos que um ser humano pode gerar? Como é que eu faço isso? Isso não é tratado, né? Essa parte, vamos dizer, mais filosófica da vida, que eu acho realmente muito importante, para a gente poder se questionar sobre as verdades absolutas inverificáveis, né? Sim. Sobre coisas que são passadas para a gente, a gente não é, isso não é tratado nas escolas, né? Pelo menos nas escolas por onde eu passei, você tinha lá a educação e tal, mas era para você passar na prova, eram coisas lá de conteúdo, não de reflexão, entende? É diferente. Uma coisa é você decorar, você decorando um monte de coisa, você tá bom, você virou um hard drive, um hard disk lá que está guardando tudo e repete aquilo e ok, mas para que aquilo te serve? A gente consegue transformar informação em conhecimento, né? Uhum. São coisas diferentes, né? A gente consegue transformar conhecimento em sabedoria, É diferente de você né? ser E é isso inteligente que eu e acho sábio. que é isso que eu acho que é interessante para a gente, né? Aprender esse tipo de coisa. Eu acho que isso é muito pouco abordado na nossa cultura hoje em dia, de uma maneira ampla e geral, né? Sim, Tem situações, tem casos, mas é a exceção, não é a regra. claro. Eu enxergo isso daí, que essa visão sobre o que aprender e como aplicar, mas como uma falta de propósito de alguma proposta estabelecida, sabe? Porque o principal dentro da educação e da formação de um ser humano, principalmente na idade onde você se encontra numa instituição de ensino, seria valorizar as relações interpessoais das pessoas, né? Claro que a Sim. educação em si, o conteúdo é importante, mas será que ele é necessário? Porque, tipo, beleza, você pode aprendemos várias coisas durante nossos anos de privilégio na escola, maravilha. Mas na nossa vida isso vai fazer alguma diferença? Sendo que eu poderia ter aprendido, tipo, a tratar melhor meus amigos ou entender como que funcionaria a minha vida a longo prazo, sabe, esse tipo de coisa que eu acho que no fundo é só uma falta de proposta, assim, uma falta de propósito. Não sei, talvez esses ensinamentos façam sentido se a gente olhar hoje em dia para o passado, né? Sei lá. É. Sim, eu concordo. Quantas vezes na escola alguém né, em qualquer nível, alguém conversou com você sobre propósito de vida, É, né? e não precisava nem ir longe, era propósito, por exemplo, da matéria que eu estava vendo ali, que também já entra em outro. Tipo, vamos descobrir agora, beleza, cultura é muito legal, maravilha, mas cultura por ter cultura é divertido, cultura por ter cultura para passar em um vestibular é um negócio que já não tem propósito, porque passa você só absorver aquela informação, passou, foda-se o que vai acontecer depois, sabe? Propósito não precisa nem ir longe, é só nisso. Para que aprender aquela forma se eu não vou ser engenheiro? Por que saber daquela lei se eu não serei médico, por exemplo, entendeu? E são coisas que depois você consegue extrair e ver que se tivesse um propósito melhor, você teria melhor absorvido aquilo, né? Sei lá. Eu concordo. Às vezes podem falar assim, olha, por que é importante estudar
os parasitas, né? Os vírus, ou a Claro. pandemia que a gente está vivendo. Né? Se alguém chega para você e fala assim, olha, isso aqui é importante vocês aprenderem, porque vocês vão poder lidar melhor com vocês mesmos num evento de Exatamente. uma pandemia, Sim. né? Ou de você aprender que você precisa, numa água desconhecida, no mínimo você precisa filtrar, ferver, ter alguns procedimentos aqui práticos que vão evitar que Uhum. você fique com um verme no estômago, no intestino, seja onde for. Então, sim, o conhecimento, ou vamos dizer, as informações do que a gente tem, de serem contextualizadas. Eu concordo com você. A educação que eu recebi, isso tinha em algumas matérias, ou tinha em algumas situações, e não tinha em outras. Né? E eu acho que isso, eu realmente lamento que eu acho que até a educação, de uma maneira geral, ela tem piorado ao invés de melhorar no sentido humano e de proposta e de propósito das coisas. Né? Eu sou de uma família que é uma família até de muitos professores, né? Minha avó foi professora, minha mãe professora, meu pai foi professor, meu irmão, então assim, tem bastante professores na família. E eu acho que é uma profissão que, infelizmente, hoje está muito desvalorizada e deveria ser uma das mais valorizadas, né? A gente deveria ter o professor como alguém que vai ajudar, na verdade, os alunos a aprenderem, né? Porque a gente, de verdade, você não ensina ninguém, né? As pessoas é que podem ser ajudadas a aprenderem. A gente aprende, você não consegue ensinar, né? Porque o aprendizado, pelo menos é como eu penso, tá? Posso estar errado no que eu estou falando, mas eu acho que é como eu vejo. Se eu tiver interesse de aprender e for atrás, eu vou conseguir aprender, e acho muito bom ter ajuda nisso, né? Acho ótimo ter professores que me ajudem no meu caminho. Mas se eu não quiser aprender, se eu não quiser melhorar, a opção também é minha, né? O professor pode fazer o que ele quiser, que eu não vou, que talvez não vai fazer parte de mim. Sim, a minha... Antes de você falar, só falar que o pessoal aqui do chat também mandou umas mensagens pra gente sobre esse tópico. O grande Leonardo Canero Matos aqui falando que não se cria curiosidade nem a liberdade de escolha. Talvez seja um questionamento dele. E a Inara Marchini, que falou, mas nem tudo na vida tem um propósito. O que também é uma verdade. A gente fica aqui falando dessas coisas e divagando essas coisas, mas é aquilo que a gente disse, ninguém, eu pelo menos, e acredito que vocês também não, pela nossa conversa aqui, ninguém tem a coragem de bater no peito e falar que o que a gente tá falando é uma verdade, né? Não, é uma... Né? Assim, eu também, uma coisa que me ajudou bastante, ou me ajuda bastante no dia a dia, é pensar que a vida, ela é uma experiência, tá? Por que isso é interessante para mim? Porque se ela é uma experiência, como é que eu faço com que essa experiência seja a melhor possível, né? Como é que eu faço e aí, mas isso é uma coisa, né, muito pessoal, muito individual também, que pode ter gente que ou nunca pensou nisso ou acha que não concordo, acho que não. Mas concordo com a Inara, nem tudo na vida tem um propósito, não precisa ter, mas eu acho que para mim faz sentido que eu tenha um propósito. E hoje o meu propósito é como é que eu me constituo, como é que eu me construo um ser humano melhor. Isso para mim já é um propósito muito bacana, porque é o meu caminho, né? E eu sou responsável por ele. O que as outras pessoas vão fazer, elas têm a liberdade, o livre-arbítrio de escolher, e está tudo bem com isso. Né? Se tiver outras pessoas que tenham esse tipo de interesse, que legal, a gente vai poder trocar ideia juntos, ou conviver, bater papo. Se tem outras que não tem, está tudo bem também, cada um segue né? Causa e consequência. Eu hoje, as coisas que eu construí para mim, estou construindo para mim, eu usufruo delas. Se eu
tivesse tido caminhos diferentes, feito escolhas diferentes, seriam consequências diferentes. E não tem certo e errado, tá? Tá tudo bem. Só posso dizer assim, até o momento, com o que eu tenho de experiência, várias escolhas que eu fiz, eu fico contente e agradecido de poder ter tido a condição de fazer essas escolhas. Sim. Né? E aí? Se vocês... Fale, pode falar, Felipe. Não, pode falar.